E eu gostaria que você levantasse assim para o alto, mais alto que você puder, e que juntos nós pudéssemos fazer a nossa declaração de fé aqui nessa noite. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nós te glorificamos nessa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Nós viemos aqui com um compromisso genuíno de ouvir o Senhor falar conosco. Permita-nos, Senhor, nessa noite, entender e responder aquilo que o Senhor deseja falar conosco, para que juntos nós possamos avançar e crescer como igreja. Nós te louvamos nessa noite, bendizemos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor vai dizer assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem a erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você pode se sentar, ficar à vontade aí no seu lugar. Meu irmão, se você está chegando aqui hoje, se já faz alguns dias que você não vem no culto, nós estamos em uma série de mensagens aqui na igreja sobre crescimento, amém? Nós queremos crescer, nós entendemos em Deus que nós estamos vivendo um tempo de paz aqui na Lagoinha, amém? Nós não temos problemas e nem grandes abacaxis para descascar, glória a Deus por isso. Nós estamos estabilizados, nós não estamos enfrentando nenhuma crise financeira, amém? Glória a Deus por isso. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando e o Senhor nos deu uma palavra para esse tempo. Quando tudo está em paz, é a hora da gente crescer. Você está comigo aqui em nome de Jesus? E eu quero te falar que o reflexo do que a tua igreja vive é o reflexo do que você vai viver também. E nós estamos com esse propósito de pegar e estudar e refletir sobre passagens da Bíblia que falam a nós sobre um crescimento bíblico diante da palavra, para que eu e você cresçamos e a Igreja Lagoinha e a Igreja de Cristo cresça e avance também. Você está comigo aqui em nome de Jesus? E esse texto que nós abrimos hoje, ele fala de algo primordial para toda pessoa que deseja crescer. E o nome do que eu quero falar com você hoje é sobre maturidade. Não tem como nós crescermos, não tem como a Igreja de Cristo crescer,
se nós não amadurecemos como cidadãos, irmãos em Cristo. Não tem como. Nós tivemos um culto hoje pela manhã e nós fomos altamente confrontados no nosso culto da manhã sobre a maturidade ser necessária na vida de um cristão. Quantos aqui têm filhos ou pelo menos convivem com algum tipo de criança? Eu não sei que idade é a criança que você tem, mas quando a gente olha uma criança pequenininha, bonitinha, e ela começa a fazer pirraça, a gente olha para a criança e muitas vezes a gente olha e fala, que bonitinha essa birrinha que ele está fazendo, olha que legal, que lindo. Às vezes a criança dá um chorinho e você fica assim, que chorinho lindo que essa criança tem. Às vezes a criança, ela está aprendendo a falar e você fica ali brincando, fala papai, fala mamãe, e aí a criança está aprendendo a falar. Às vezes a criança está aprendendo a falar uma palavra nova e ela fala tudo errado e você fica, nossa, que bonitinho que é a criança aprendendo a se desenvolver, ela está crescendo, é lindo. Mas olha aqui para mim, o que a gente pensa de um homem de 40 anos quando ele está fazendo birrinha? Como que a gente olha para um homem, talvez dos seus 40 anos, aprendendo a falar papai e mamãe? Como que a gente olha para um homem que aos 40 anos ainda está falando todas as palavras errado, como se ele não conhecesse o português? Sejamos sinceros. Uma criança, quando está fazendo birra, é bonitinho. Mas um homem aos 40 anos, que ainda age como criança, no mínimo, tem alguma doença mental. Sim ou não? Mas nós olhamos para isso no campo físico e a gente se esquece disso no campo espiritual. E nós estamos, infelizmente, vivendo uma geração de homens e mulheres adultos na sua estrutura, adultos no seu intelecto, adultos no seu CPF, homens às vezes até, muitas vezes idosos, avançados na idade, mas desculpem a expressão, mas dementes espirituais que não amadureceram e nem evoluíram e por isso são homens velhos que deveriam estar voando na fé e estão andando como crianças, pois não entenderam que é a hora de crescer. Sabe o que Paulo fala em Romanos capítulo 3, se eu não me engano? Ele diz que existem os filhos de Deus, e no original ele faz uma brincadeira com dois tipos de filho: o filho que está em Deus e ainda é bebê, e um outro filho que no original o texto chama de Huios, H-O-I-O-U-S, Huios, e esse filho de Deus é o filho maduro, e Paulo ele traça um caminho muito específico. Até certo ponto dá para ser filho de Deus como menino de colo, que é guiado, que faz pirraça, que faz o que quer, que vai a hora que quer, mas chega um ponto na vida do cristão, se ele não se tornar um filho maduro, ele vai travar no crescimento e ele vai começar a se tornar um doente espiritual que não evolui porque age como um bebê na fé. Você está comigo aqui? Irmãos, isso é muito sério. Amadurecer não é uma opção para nós, é a nossa obrigação como cristãos. Sabe o que a Bíblia fala? Nós devemos ser simples como pombinha, mas prudente, igual a uma serpente. E sabe de onde vem essa prudência? Sermos maduros o suficientes para que a nossa fé cresça em Cristo. Você está comigo aqui em nome de Jesus? E esse texto, Paulo, ele dá uma aula a nós de como a gente vai fazer para crescer e ao mesmo tempo para amadurecer na fé, para continuar crescendo no Senhor. E olha o que o texto diz no versículo 11 e 12, olha o que diz lá.
Ele começa dizendo assim: e ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, presta atenção nisso. Existe uma matéria no seminário que se chama Dons Ministeriais. E o que nós aprendemos lendo esse texto? Que Deus, Ele derramou um dom sobre cada pessoa que está aqui nessa noite. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho dons. Eu quero te dizer que a Bíblia está dizendo que você tem. Alguma coisa você é. Ou você carrega dentro de você dons apostólicos, ou você carrega dentro de você dons proféticos, ou você carrega dentro de você dons evangelísticos, ou você carrega dentro de você dons pastorais, ou você carrega dentro de você dons de mestre. Algum dom você tem. Alguma característica você tem. Você pode não saber, mas se você fizer um mínimo de estudo bíblico, você vai entender que alguma característica Deus te deu. Agora presta atenção, se puder até projetar para nós o versículo 11. O versículo 11 diz assim: e ele, que no caso é Cristo, chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A primeira coisa que eu quero falar para você: Ele não chamou todo mundo para ser tudo. Ele chamou cada pessoa em específico para desenvolver o seu dom. Então olha aqui para mim. Se você quer crescer e amadurecer, a primeira coisa que você precisa é descobrir para qual dom Deus te chamou. E sabe por que eu estou falando isso? Porque quando nós não entendemos qual é o dom que Deus derramou sobre nós, a gente começa a olhar para a grama do outro e achar que a grama do outro está mais verde que a nossa. Só que o outro foi chamado para outros dons, o outro foi chamado para outras coisas do Senhor, você foi chamado para outro fim. E se você começar a se comparar com uma pessoa que tem dons diferentes dos seus, você começa a entrar em crise e você não consegue mais crescer a partir disso. Então, se você ainda não está orando, irmão, eu tenho um ótimo motivo para você vir orar aqui toda terça-feira na igreja. Você precisa descobrir quais são os dons que Deus derramou para você, para que você cresça. E posso te falar, nós estamos precisando de apóstolos, homens e mulheres carregados de dons apostólicos, de dons proféticos, de dons evangelísticos, de dons de ensino, de didática. A igreja do Senhor precisa de você. Você está aqui comigo? Mas olha o que diz o versículo 12, consegue projetar para nós, sabe? Olha o que diz: com o fim de quê? De preparar os santos para a obra do ministério. Eu sei que você tem dons e talentos extraordinários, mas posso te falar uma coisa? Esse versículo diz que os seus dons não são seus, eles são para o fim proveitoso no ministério. Tem muita gente que é excelente para falar e vende muito bem. Tem algum vendedor aqui? Tem pessoas que têm uma oratória muito boa para ensinar e por isso trabalham dando aulas. Tem algum professor aqui? Tem gente que é muito boa com cálculos e trabalha na área de administração, contabilidade, em tantas outras coisas. E glória a Deus, eu não estou dizendo que você tem que sair do seu trabalho, mas eu quero te lembrar uma coisa: Deus te deu dom para falar, não só para vender, não só para dar aula, mas para o fim proveitoso do seu. Deus te deu dom de cálculo, de contas. Deus te deu dom e talentos com arte, com fotografia, com tantas coisas que você faz, mas eu quero te lembrar que isso é para o fim proveitoso do seu ministério.
Você não precisa sair do seu trabalho, mas o que você pode fazer com aquilo que você carrega para que o ministério, não do João, o ministério da Igreja de Cristo cresça. Porque lembra que nós estamos falando, conforme a sua igreja cresce, você cresce também. Talvez você diga assim, mas pastor, o meu dom não serve para nada. Meu irmão, se você fala bem, tem um púlpito esperando homens que falem bem para falar bem da palavra de Deus. Se você faz cálculos bem, tem um ministério na igreja chamado tesouraria, chamado contabilidade, e você pode nos ajudar. Se você é um professor, meu irmão, tem 2 salas maravilhosas para você ali, te esperando, para você ensinar pessoas. Tudo que você faz pode ter um fim proveitoso para o ministério do Senhor. Você está aqui comigo? Eu estou falando isso aqui para você, irmão, em nome de Jesus. Não é só para você ajudar a igreja, é porque isso vai destravar a sua vida. Você não sabe o quanto você pode ser um vaso precioso nas mãos do Senhor, com os dons que você carrega, com aquilo que você faz. E a Bíblia diz que ninguém ganha de Deus no dar, entrega tudo nas mãos do Senhor. Não entrega seu dinheiro não, pelo amor de Deus, entrega a sua vida para Ele, porque se você entregar a sua vida, irmão, você e a igreja do Senhor vão crescer na maturidade do reino de Deus. Isso é forte demais, irmãos. Mas o versículo 14, ele ainda continua dizendo assim para nós, olha só, o propósito, tem tanta gente lutando por propósito. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem a erro. Se você tiver um pouquinho mais de intimidade com a pessoa que está do seu lado, fala para ele, para de ser criança. Se não tiver, também fala, ele está precisando escutar isso, provavelmente. Meus irmãos, eu disse isso no culto da manhã. Tem um casal aqui da igreja que nós amamos eles. O irmão Alisson e a irmã Helen. Todo mundo conhece? Eles têm 3 filhos pequenininhos, é muito bonitinho. E eu vejo às vezes o carinho do irmão Alisson com os meninos dele. E os meninos dele são novinhos. E às vezes eu vejo que tudo que o Alisson fala para os filhos dele acreditam. Se ele falar para os filhos dele que na casa de frente à igreja estão dando algodão doce, os meninos dele vão lá acreditando que lá tem algodão doce mesmo. Por quê? Porque crianças são assim, elas acreditam em tudo que você falar para elas, se elas tiverem um pouquinho de confiança em você. E sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que muitos irmãos estão sendo como crianças, levados por qualquer um que fala qualquer coisa no ouvido, e essa pessoa acredita e ela vai. Você coloca amor nas minhas palavras em nome de Jesus? Vai doer. Está tendo um profeta que revela CPF na igreja tal. Vai todo mundo para lá. Eu não sei você, mas eu não vejo um fim proveitoso no ministério em revelar CPF. Está tendo um movimento gospel que as igrejas estão se abalando no Abala Boa Esperança, Aviva Boa Esperança, não sei o que Boa Esperança. Vamos para lá. E ao mesmo tempo eu estou vendo um monte de pessoas correndo de um lado para o outro, tentando achar Deus, não no que Deus é, mas nas emoções. Eu quero te dizer uma coisa, Deus, Ele não está nas suas emoções. Sabe, se você esperar toda vez você ter um arrepio na hora do louvor, um arrepio na hora da pregação, para você dizer que Deus está em um lugar, eu tenho uma
péssima notícia para você. De 100 vezes que eu estou preparando uma palavra, 99 eu não me arrepio, 99 eu não tenho uma emoção, 99 eu apenas abro a minha Bíblia, abro os meus livros e peço Deus para me guiar em um caminho racional, para que eu possa comunicar à igreja, para que a igreja entenda a direção. E de 100, uma vez eu sinto uma emoção e um arrepio diferente. Sabe por quê? Porque Romanos 12, capítulo 2, não diz assim, busquem o vosso culto emocional, arrepiante, que dá aquele suorzinho na nuca para você sentir Deus. Sabe o que ele diz? Apresentem ao Senhor o vosso culto racional. Tem que ser muito racional para vender a sua vida, para abrir mão de pecados. Tem que ser muito racional para entender que num dia de carnaval, em pleno domingo, a gente não vai estar na festa, a gente vai estar na igreja, louvando, servindo ao Senhor. E eu quero te encorajar nessa noite. Não procure emoções, não procure arrepios, procure estar racionalmente no lugar certo, na hora certa, porque se você estiver alinhado, ainda que a emoção não esteja à flor da pele, o seu espírito estará no lugar certo e na direção certa no Senhor. Você está comigo aqui? Eu não quero, irmãos, ver vocês procurando um profeta, um negócio, uma coisa diferente. Você já tem a oportunidade perfeita, dobrando os seus joelhos e falando com o Senhor. Eu não estou dizendo que é proibido ter profeta, pode ter, amém. Pode ter gente, pode ter homens e mulheres levantados por Deus, mas tenha senso crítico. Se o camarada é mentiroso, mexeriqueiro, devedor de conta, é mulherengo, é sem vergonha, não acredite. Nós não nos movemos por dons, nós nos movemos por caráter. Isso não sou eu, é Paulo que está ensinando a nós. Se nós queremos crescer e ter maturidade, a gente precisa entender que nós vamos ter que deixar de ser como crianças. Mas o versículo 15, ele ainda continua dizendo e nos apertando mais um pouco rumo a essa maturidade. Olha o que o texto diz. Antes, seguindo a verdade em o quê? Em amor. E aí ele complementa dizendo, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Irmãos, olha o que esse texto está dizendo. Consegue projetar? Amém. Glória a Deus. Ele diz assim, antes, seguindo a verdade em quê? E depois disso, se você olhar o texto, ele diz que nós vamos crescer em todas as coisas. Sabe? Isso aqui é um princípio de maturidade e crescimento muito sério. Eu conheço pessoas que dizem a verdade, porém sem amor. O nome de quem diz a verdade sem amor, o nome desse sentimento é brutalidade. Você conhece alguém assim? A pessoa fala a verdade, mas ela é tão bruta na forma que ela fala a verdade, que ela mesmo falando a verdade, devido à brutalidade, você fecha o seu coração e a pessoa pode estar certa. Você vai falar, não, você está errado. Não quero te escutar. Porque uma verdade sem amor é uma verdade bruta, e verdade bruta não é um princípio de quem é maduro. Por outro lado, se quiser deixar projetado o versículo 15, pode, irmão. Eu conheço pessoas que elas são amorosas ao extremo. E elas são tão amorosas que quando chega a hora de dizer a verdade, para não desagradar alguém, essa pessoa às vezes oculta a verdade em nome do amor que ela tem e do medo de ofender o outro. Mas sabe qual é o problema? Tem um outro sentimento com esse nome. Quando você ama tanto, a ponto de que você não pode falar a verdade para alguém, o nome disso é hipocrisia. Alguém conhece alguém hipócrita? Fala tanto de amor, mas nunca viveu uma verdade naquilo que fala. Só que esse texto está dizendo o quê? Que nós devemos seguir a verdade
em amor. É amar alguém o suficiente para dizer a verdade para ela. É dizer a verdade para alguém com um amor tão grande que mesmo dizendo a verdade a pessoa consegue entender o amor. Eu gosto de simbolizar as coisas com exemplo. E o maior exemplo que eu vejo desse versículo na vida prática, eu consigo enxergar uma mãe com um chinelo na mão, olhando para o seu filho e dizendo: eu vou te bater, porque eu te amo. É esse o nível, irmãos, de maturidade que Cristo está querendo da gente para a gente crescer. A gente poder ter uma verdade que é verdade, mas ela também é amor. A gente ter um amor, mas que é carregado de uma verdade. E sabe o que me deixa mais feliz? Que se a gente cumprir tudo isso que nós acabamos de ler, o versículo 16 vai dizer uma coisa extraordinária. Olha o que ele diz. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele vai fazer o quê? Crescer e edificar-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sabe o que esse texto está dizendo? Se eu e você formos maduros o suficientes para buscar os nossos dons em Deus e parar de olhar para o alto, se nós formos maduros o suficientes para parar de andarmos pelas nossas emoções como meninos e andarmos como maduros, e se nós aprendermos a verdade em amor, esse texto está dizendo que todo o corpo de Cristo vai se unir e juntos vão crescer e se edificar. E Paulo ele é muito preciso em dizer: se cada uma parte se alinhar para que todos cresçam juntos no temor pela palavra de Deus. É isso que eu estou orando para nós, irmãos. Para nós crescermos, para a gente se tornar maduro sem nos tornarmos frios na fé. Para a gente se tornar maduro, para que a gente cresça e a igreja do Senhor cresça. Um filho imaturo, ele tira 10 pessoas da igreja. Um filho maduro põe 100 pessoas aqui dentro. Que nessa noite, eu e você, sejamos esse filho maduro que Deus está querendo. Eu queria te convidar para a gente se colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa noite. Eu queria que você orasse ao Senhor. Esse texto é tão rico. Ele fala de dons, ele fala de propósito. E eu tenho certeza que tem tanta gente aqui que talvez está aqui nessa noite e está em crise quanto aos seus dons, está em crise quanto aos seus propósitos, está em crise quanto aos seus sentimentos mesmo. Que nessa noite nós possamos orar para o Senhor tirar isso de nós. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós oramos a Ti e nós clamamos o Seu nome nessa noite, para que o Senhor levante no meio dos Seus filhos, homens e mulheres, que busquem a Tua face, Deus. Nós não queremos ser mais imaturos naquilo que ainda somos, Pai. Nos dá, Senhor, uma identidade de filhos, que a gente pare de olhar por lado, que a gente pare de se comparar com o outro, com o que as outras pessoas estão fazendo, Pai. Que nessa noite nós possamos olhar para nós mesmos e identificar o que o Senhor quer e está sonhando conosco como filhos Teus, Pai. Desperta nessa noite os dons proféticos que um dia morreram, os dons apostólicos que um dia foram esquecidos.
Pai, eu oro em nome de Jesus para aquela pessoa que sempre foi a primeira a dar os primeiros passos, a ter coragem de pôr o pé para fora do barco e parou, Senhor. Eu oro em nome de Jesus por aqueles que outrora tinham visões e o tempo e a frieza foi fazendo eles se esquecerem disso. Pai, eu oro por evangelistas que um dia foram pessoas que falaram da palavra para tanta gente, mas foram esquecendo o seu dom. Eu oro, Pai, por pessoas que estão aqui nessa noite e têm vergonha de ensinar aquilo que elas sabem. Coloca essa coragem de volta no lugar, Pai. Levanta no nosso meio, Pai, pessoas que têm o dom de amar o próximo, que têm o dom de se entregar pelo próximo, para que nós nos esqueçamos daquilo que nós não temos e foquemos naquilo que são os dons que o Senhor nos deu e, portanto, nós já os temos em Cristo Jesus. Perdoa-nos, Pai. Se até agora nós estamos andando para um lado e para o outro, procurando uma emoção, procurando um arrepio, nessa noite nós nos comprometemos com o Senhor, Pai, dizendo que nós vamos ser firmes na nossa escolha, firmes nos nossos propósitos. E nós oramos, Senhor, nessa noite, para que o Senhor faça de nós pessoas verdadeiras em amor. Nós não vamos ser mais brutos, nem tampouco hipócritas. Nós vamos andar e agir pela verdade, em amor no Senhor e na sua graça, Pai. Nessa noite nós oramos e nós bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor.